Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos trabalhando, eu e você, por esta preciosa obra do Evangelho, de acordo com Efésios capítulo 4. A Bíblia fala que todos nós chegaríamos à unidade da fé aqui no tempo do fim, cada um em sua posição, cada um contribuindo com o seu dom, com a sua parte. Por isso, somos um organismo vivo, somos um corpo, estamos trabalhando pela fé preciosa, a fé que está nos transformando, a fé que é o grande segredo da verdadeira igreja. Nós não estamos nos conduzindo por coisas intelectuais, por raciocínio humano, não estamos nos estribando em nosso próprio pensamento, nós estamos vivendo de fé na palavra. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós cremos no poder da palavra falada. Cremos que Deus criou todos os seus exércitos nos céus, toda a criação do universo e da terra, tudo foi criado pelo poder da sua palavra. E agora a verdadeira igreja vem sendo formado, era após era, pelo poder da palavra falada. Nós somos gerados de novo pela semente palavra falada, de acordo com o que disse o apóstolo São Pedro. Então a palavra de Deus vivificada e vindicada, e isso traz o poder para nos transformar. Veja, assim como o sol é a palavra falada, e toda a vida botânica depende do sol para poder viver, para poder crescer, para poder se desenvolver, nós também temos o sol espiritual, que é a palavra revelada e manifestada, para fazer em ordem a semente crescer, a semente palavra falada. Por isso, quando Jesus Cristo, interrogado pelos gregos a respeito da manifestação do Filho de Deus e, por conseguinte, o Filho do Homem, eles chegaram até os discípulos e perguntaram: queríamos ver a Jesus. Veja, essa é toda a pergunta que o homem tem, ver a Deus. Jó até mesmo disse: se eu soubesse qual é o seu lugar de morada, eu iria até lá para ter, em outras palavras, uma audiência, uma entrevista com ele. Moisés quis vê-lo e Deus então mostrou-se a ele através das costas de um homem. Veja, Moisés viu o lugar de misericórdia, porque chegar até a presença de Deus é alcançar misericórdia. Viver na presença de Deus é alcançar misericórdia. Então, no livro de São João capítulo 12, e o profeta tomou essa escritura para pregar a mensagem o Cristo identificado de todas as eras, e o profeta pregou o tempo da colheita, ele também pregou a palha não herda com o grão e outras mensagens referindo-se ao mistério da semente. Veja, a semente é o mistério da vida. Quando a semente cai no solo, ela morre, logo a água ressuscita, logo o sol começa a puxá-la para cima e o sol vai transformando ela, de acordo com a lei que há dentro da semente, trazendo ela de glória em glória, até formar outra vez a semente, que é a reprodução da vida, é a continuidade da vida. Por isso diz o Mombrano, em outro exemplo, ele deu uma mulher a um homem para que ele pudesse reproduzir-se a si mesmo, a perpetuidade do nome, da herança, através da semente. Então, no capítulo 12 de São João, verso 20 a seguir, Jesus estabelece o mistério que envolve a igreja gentia aqui no tempo do fim, quando a igreja passaria por todas as fases, durante as 7 eras, especialmente o tempo da reforma, com Lutero, depois seguindo com Wesley, crescendo com os pentecostais, até a era da pedra angular, a era do grão, da manifestação do Filho do Homem, Deus mesmo em carne humana. Temos falado sobre esse mistério, conversado sobre isso nas últimas mensagens, mostrando a respeito do véu que tem que ser rompido para alcançar o lugar de misericórdia. Isso é algo muito profundo, isso é uma linha muito fina, e só o Espírito Santo para não permitir que a gente venha embaraçar a linha. Veja, o Mombrana não é Jesus Cristo, mas ele era o véu, atrás do qual, veja, o vaso de barro, dentro do qual estava o tesouro, estava o Espírito Santo, estava o altar de misericórdia. Ele disse em várias mensagens que o trono de Deus, o trono da misericórdia, estava aqui na terra, dentro do seu povo, porque Deus mudou de forma. Ele usou a palavra kenos, né? Para mostrar como ele mudou de forma. Hoje ele tomou a forma de igreja,
a forma de sua noiva. Ela hoje é ele. Isso está na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Então veja, ora, havia alguns gregos, os gregos são gentios, entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Eles eram tementes a Deus. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. Veja, Jesus não foi atendê-los, não foi lá onde eles estavam para lhes conceder a audiência, mas Jesus lhes deu uma chave, uma parábola, um segredo. Veja, Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Evidentemente que nós sabemos que esse grão era ele mesmo. Ele estava falando de sua morte e, por conseguinte, a sua ressurreição. E ele também havia dito que a igreja faria as mesmas obras que ele fez, passaria pelas mesmas etapas que ele passou, até formar-se aqui, no tempo da colheita, no tempo do fim. Veja, o grão maduro, que era a vida de Cristo reproduzida através de sua igreja outra vez. Esse é o grande plano da redenção. Deus e o homem se tornarem uma unidade só. Essa é a grande profecia, a unidade de um Deus numa única igreja, a unidade da fé, veja, a cabeça e o corpo se juntando nessa grande profecia aqui no tempo do fim. Então, no parágrafo 139 dessa mensagem, o Cristo identificado de todas as eras, veja, para mostrá-lo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, para mostrar que o Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo Testamento, então diz o profeta, ouçam, falando agora dessa escritura, os gregos falharam em vê-lo. Por quê? Então, senhores, nós gostaríamos de ver Jesus. Eles falharam em vê-lo porque ele estava vestido em seu templo humano, Deus num homem. Essa é a mesma coisa que aconteceu nos dias de Moisés, repetiu-se nos dias de Jesus e agora nos dias da vinda do Filho do Homem. Por isso, o profeta usava esse tema em suas campanhas. Jesus Cristo é o mesmo ontem, lá atrás, no tempo dos profetas, especialmente Moisés, foi o mesmo nos dias de sua vinda, aqui há 2000 anos atrás, e ele é o mesmo hoje e o será o mesmo eternamente. Vejam, carne humana foi o que os cegou, e eu digo que é a mesma coisa que tem cegado Laodiceia nesse dia. Veja, eles não podiam entender, você sendo um homem, faz a si mesmo Deus ou igual a Deus? Eles poderiam dizer. Ele disse, bem, se vocês podiam chamá-lo pela lei e as escrituras não podem ser rompidas, vocês podiam chamá-los deuses, o que eles eram, a quem a palavra de Deus vem. Veja, Moisés foi chamado de Deus, Jesus mesmo disse isso. Ele era Deus, enquanto a palavra estava velada atrás da pele humana dele, seu rosto brilhava. Ele foi e depositou a palavra lá atrás do véu, dentro da arca. A palavra estava velada até ser revelada. Logo depois que Moisés revelou a palavra, Moisés voltou a ser Moisés e saiu de cena. A mesmíssima coisa aconteceu com João Batista, a mesmíssima coisa acontece aqui no tempo do fim com o ministério do irmão Branham. 141. Então ele é a plenitude da palavra. A palavra era para aquele dia o Filho de Deus, o Redentor. Quando Deus, ele mesmo, ele veio sobre a terra e habitou num homem para tomar a morte sobre si mesmo, para redimir toda aquela árvore fora do jardim do Éden. Nós sabemos que a igreja, representada por Eva, foi colocada para fora do jardim do Éden. A árvore noiva, a restauração da árvore noiva, essa é a profecia. Veja, aquela árvore fora do jardim do Éden, não a mulher, o homem, o segundo Adão que morreu e foi para o chão para trazer aquelas substâncias, amém? Aquelas folhas que caíram no passado, para gerá-las na ressurreição, quando poderia ser dito sobre isso, nos tomaria horas. Mas nós estamos aqui para o ponto agora. Os gentios daqueles dias falharam em vê-lo, porque ele estava em carne humana. Essa é a profecia. Então diz o profeta, eu admiro se nós fizermos a mesma coisa.
Eu me espantaria se cometêssemos o triste erro que eles cometeram, falhar em conhecê-lo. Veja, falhar em conhecê-lo. Irmão, isso é algo maravilhoso, porque ele era a palavra para aquela era, estava identificado num corpo humano. Um rapaz que não tinha nenhuma instrução, que nunca ouvimos indo para a escola, nós não tínhamos nenhuma credencial. Ele certamente saiu de qualquer organização daquele dia, nenhuma educação, nenhuma reputação de nada, mas um homem louco, um beberrão, um amigo de pecadores, um homem virando o mundo de cabeça para baixo, nascido ilegitimamente. Sua mãe estava grávida de um soldado e tomou seu nome como filho de Deus, ou chamando a si mesmo um profeta, este Galileu, assim chamado profeta, diziam eles. Eles tropeçaram na carne, tropeçaram no véu, tropeçaram no vaso de barro onde a palavra estava escondida. Veja, a árvore da vida, Jesus Cristo, que agora estava fora do jardim, estava bem na frente deles agora. A palavra feita carne. Veja, porém a palavra foi feita manifesta. Ele disse, tantos quantos o receberam, a esses ele concedeu o poder de se tornarem filhos de Deus. E assim é hoje, quando nós vemos este grande Espírito Santo movimentar feito manifesto. Veja, tantos quantos o receberam, a esses ele concedeu o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus. Jesus Cristo, identificado, o mesmo, por sua palavra em cada geração. O título é O Cristo Identificado de Todas as Eras. Então ele fala, amigos cristãos, eu quero perguntar-lhes, vamos parar de pensar por apenas um momento, é isto a verdade ou isto é um erro? É isto? Se isto for a verdade, nós devemos tudo a isso. Onde estamos indo? Onde é que se para isto? Como pode você estar certo de que você está correto? Agora, no princípio, ele era o verbo, e a palavra discerne os pensamentos dos corações. Isso se fez através dos profetas, isso se fez através de Cristo, e ele prometeu isso nos últimos dias, pois ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o ministério do profeta identificou o Cristo de todas as eras. Por isso eu sempre aconselho que você examine o final das mensagens, você verá a filha de oração, e ali estava o sinal messiânico que foi mostrado para Abraão, para a mulher do poço, para os apóstolos, e veja, por 2000 anos esse sinal não foi visto, nenhum gentil havia visto, mas Deus disse que como foi nos dias de Ló, assim seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Irmãos, a promessa está cumprida. Os gregos falharam. Não vamos nós agora cometer esta falha. Que Deus possa abrir o véu do seu entendimento, como abriu do ladrão da cruz, como abriu da mulher samaritana. Se você for redimível, você então é chamado agora para ir além do véu, lá onde está o altar de misericórdia, a palavra que sangrou no Calvário. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem, vamos trabalhar juntos, a hora está terminando. Deus os abençoe e até a próxima conversa. Em nome de Jesus, amém.